Olá pessoal, tudo bem? Queria iniciar falando que eu estou muito feliz de estar aqui presente nesse simpósio e também agradecer a oportunidade de falar sobre as maravilhas do olho humano. Eu realmente sou um apaixonado por toda essa anatomia, fisiologia que envolve a nossa visão. E vocês estão fazendo uma bela escolha de reservar esse tempinho aqui para aprender mais sobre isso. Me apresentando, o meu nome é Thiago Soperbotti, eu fiz faculdade de medicina pela Universidade Federal do Pará, depois eu fiz minha residência em São Paulo pelo Banco de Olhos de Sorocaba, onde eu também emendei meu fellowship, que é a minha subespecialização, em córnea, transplante, ceratocone, né? Em todo esse segmento anterior do olho. Depois eu resolvi aprofundar um pouquinho mais, fui para os Estados Unidos e fiz meu observership em Harvard. E já estava bom de estudar, resolvi voltar para Belém, começar a trabalhar, abrir meu próprio negócio. Hoje eu sou um dos diretores da Abbott Clínica Oftalmológica, que vocês estão vendo a logo aqui embaixo. Atualmente sou membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e também da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata. Então, chega de apresentações, né? E vamos iniciar o nosso tema. O tema que escolhemos para abordar é ametropias. Bom, ametropias é uma palavra que não é muito usada, né? O que seria isso? Seriam os erros refracionais, mas também não ajudou muito, né? Erros refracionais são aqueles erros que o nosso olho tem de focalizar a imagem. Ou seja, é o famoso grau que a gente precisa para enxergar melhor. Aí já ficou mais fácil, né? Aposto que todos aqui já ouviram falar de miopia, hipermetropia e até astigmatismo, né? Que tem gente que fala estigmatismo, ou se fala certo não sabe como é que escreve, mas a gente vai estar aqui para abordar esses temas. Então, aqui estão os nossos temas que serão abordados em sequência. Primeiro a gente vai falar de miopia, depois iremos comentar sobre hipermetropia, depois astigmatismo, presbiopia e anisometropia. Anisometropia a gente já vai falar um pouquinho agora. Anisometropia é quando um lado do olho tem um grau diferente do outro. Ou seja, se nesse olho eu tenho 2 de miopia e nesse outro olho aqui eu tenho 5 de miopia, isso daí a gente chama de anisometropia. Ou seja, quando a necessidade de um olho para enxergar bem é diferente da quantidade de grau que precisa no outro lado. Então, quando essa diferença é maior do que uma dioptria, como vocês estão vendo aí embaixo, né, maior que 1 grau no óculos, a gente já chama de anisometropia. É importante também a gente lembrar que se essa anisometropia ela é maior do que 6 graus, já ocorre uma supressão cortical. Ou seja, o nosso cérebro vai suprimir a imagem de um olho. Por quê? Porque quando a gente tem essa diferença de um lado para o outro muito grande, o nosso cérebro recebe as imagens de tamanho diferente. Então, quando a gente pega uma lupa, a gente vai ver que a imagem ela aumenta. Tá? Por quê? Porque ali tem um grau específico. Então, isso vai ocorrer também no grau do óculos. Se você coloca um grau de óculos com uma miopia forte, o olho fica pequenininho. Agora, se há um grau de hipermetropia, um grau positivo, o olho fica aumentado. Então, se um lado de um olho precisa de uma correção e o outro lado uma correção diferente, o cérebro recebe imagens de tamanho diferente e aí ele não consegue sincronizar e ajustar para formar a imagem. Por isso que ele vai suprimir um dos lados. Agora, então vamos falar sobre a nosso sistema visual, tá? Abordando a refração. Então, lembrando daquele termo que já foi estudado no cursinho, no 2º grau, né? Então, na refração, a gente pode ver
que o olho ele tem uma primeira lente, tá? Essa primeira lente que faz parte da refração do nosso olho é chamada de córnea, tá? E logo depois a gente vê ali em azulzinho, tá? Uma outra lente chamada de cristalino, tá bom? E no fundo do olho, tá? A gente tem a nossa retina e bem no centro da retina a fóvea, que é a área que mais tem os cones ali para dar uma visão mais nítida. Então, quando a gente está vendo um objeto externo, né, os raios de luz provenientes dele, primeiro eles vão se refratar na córnea e depois no cristalino. E essa imagem toda consegue entrar direitinho em cima da fóvea. Tá? Então, só para vocês verem como o olho tem que ser tão perfeito, a córnea ela tem mais ou menos 40 dioptrias. Tá? Tal como o cristalino, também tem um poder alto, mas não tão alto quanto a córnea. Ou seja, ele consegue convergir a imagem mais ou menos umas 20 dioptrias. Então, só aí somando os dois, a gente já vai ter duas lentes que ao total vão corresponder a 60 dioptrias, ou seja, a 60 graus. Então, a gente vê como quando a gente usa 2 graus, 3 no óculos, nem é tanto assim comparado ao que o nosso olho já está fazendo, né? O nosso olho humano também é importante saber que não basta apenas essas duas lentes estarem com o grau certinho, tá? É necessário o nosso olho ter um tamanho também exato, justamente por aquele princípio da física na qual toda lente ela vai convergir num ponto focal, numa distância focal. E nesse caso ela tem que cair em cima da retina, não pode ser nem antes e nem depois. Tá ok? Bom, então aqui vai ficar mais claro o que eu falei. O raio de luz ele entra pela primeira lente aí em amarelo escuro, tá bom? Passa pela córnea, refrata um pouquinho, ou seja, converge, tá bom? Aí depois ele passa pela segunda lente que está em rosa claro, converge mais um pouco para daí cair bem em cima da retina. Então aí a gente vê um olho que está se comportando de forma normal. Agora aqui a gente já vai ver que esse sistema refracional ele está diferente, né? Então está ali escrito, ó, córnea tórica, ou seja, não é uma córnea esférica. Uma córnea esférica é uma córnea que ela é 100% regular, né? Isso é muito difícil na prática ter. Então aqui a gente tem uma córnea tórica, ou seja, em algum eixo essa córnea vai convergir de maneira diferente do outro eixo. Então se a gente tem aqui essa imagem em cruz, ela vai ter uma linha vertical, tá certo? Que vai entrar dentro do olho, vai alterar a posição, ou seja, dentro do olho, essa imagem vai chegar de maneira invertida, tá? Então, essa linha vertical, o que é superior, vai cair inferior na retina. E o que é inferior aqui na imagem, vai cair superior na retina, tá certo? Já as linhas horizontais, na hora de elas passarem pela córnea e pelo cristalino, vocês podem ver que elas se juntam antes da retina, tá certo? Ou seja, vai cair de maneira diferente. Se a imagem tiver algumas linhas verticais, elas vão cair num ponto. Se elas forem horizontais, em outro ponto, justamente porque essa córnea ela é tórica, tá? Cada meridiano tem um grau diferente. Ou seja, a gente falou que a córnea tem 40 graus, então nesse caso aqui, talvez no meridiano vertical ela tenha 42 graus e no meridiano horizontal 40 graus, tá certo? Então é só um exemplo prático. Bom, então quais são as causas dessas ametropias? A primeira causa que eu estou falando aqui
é o tamanho axial do olho, ou seja, se o olho ele não é do tamanho ideal para o grau da córnea do cristalino, não adianta só ajustar o grau ali. Esse olho, se ele for muito grande, tá? Praticamente toda a imagem vai cair dentro do olho, ou seja, antes da retina, tá certo? Agora, se esse olho ele é muito pequeno, um olho de 17 milímetros, pequenininho, tá? Toda a imagem, quando ela vai convergir, ela vai acabar caindo atrás da retina, tá certo? Então, por quê? Porque o problema aí foi o tamanho do olho. Ele não está adequado ao grau da córnea do cristalino, tá? Mas, às vezes, o tamanho do olho é normal. É ali por volta de 22 milímetros, tá? E onde é que pode estar a outra causa? Pode ser uma causa refrativa, ou seja, no grau da córnea ou do cristalino. Geralmente é no da córnea que tem essa alteração, tá? Ou é uma alteração da curva, né, da córnea, tá? Que vai ser uma córnea muito plana, não converge muito a imagem. Uma córnea muito curva, ou seja, ela vai ter um grau muito alto. Em vez de 44 que a gente tinha comentado lá no começo, 40 graus, essa córnea pode ter uma curvatura de 60 graus, por exemplo, num ceratocônio. Tá? Ou seja, vai dar uma miopia muito alta, justamente porque a córnea vai ter um erro de curvatura, tá certo? E um outro também que pode causar essa ametropia, um outro fator, é um erro de índice. Aí a gente também lembra lá dos princípios da física. Se a gente tem a passagem de luz de um meio para o outro, que tem o índice de refração diferente, tá? Essa imagem ela pode se afastar ou chegar mais perto daquela normal que a gente faz naqueles desenhos, tá? Ou seja, um índice de refração maior, mais denso, vai fazer os raios de luz convergirem mais, ou seja, se aproximarem mais daquela normal, tá certo? Então isso daí é quando tem um erro de índice. Isso daí ocorre quando? Na catarata, tá? Por quê? A lente, a segunda lente do olho, o cristalino, que a gente comentou logo no começo, tá? Ele tem um índice de refração específico. Conforme vai ficando mais denso o cristalino, entendeu? Mais duro, ele vai aumentando o índice de refração dele. Então, a luz que vinha tinha que convergir só mais um pouquinho para cair na retina, ela acaba penetrando no cristalino e converge muito. E aí é por isso que as pessoas que têm catarata também começam a desenvolver uma miopia muito alta já depois dos 60 anos, ou seja, a pessoa podia não ter grau nenhum, mas por essa alteração do índice do cristalino, ela começa a desenvolver uma miopia, entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre cicloplegia, tá? Também é uma palavra difícil aí. Cicloplegia são alguns medicamentos que a gente pode usar para ter o efeito cicloplégico, ou seja, de paralisar a musculatura ciliar. Tá? A musculatura ciliar ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a gente acomodar a imagem. Isso daí é importante porque tem muita gente que quando é criança pode até ter um grauzinho de óculos, mas mesmo assim enxerga bem. Por quê? Porque o músculo ciliar, o músculo do olho, ele consegue ajustar o foco. Como assim? Ele consegue modificar a curvatura do cristalino. Tá? Então, o nosso cristalino ali, a gente comentou, poxa, geralmente é uns 20 graus que ele tem. Mas isso daí se ele estiver numa posição relaxada. Mas agora, se houver uma contração desse músculo, tá? Ele consegue fazer com que o cristalino aumente sua curvatura e a imagem vai convergir mais ali, tá? Então é muito comum às vezes quando a gente está fazendo o exame do grau do óculos no paciente no consultório, a gente coloca lá um grau de miopia e o paciente falou que gostou, tá? Aí a gente coloca mais meio grau de miopia e o paciente fala, poxa, ficou melhor ainda. Mas isso daí ocorre porque hoje em dia as pessoas usam muito a visão de perto. E isso daí acaba dando uma contração muito grande na musculatura ciliar, tá? Que às vezes até uma dor de cabeça.
Mas a pessoa está tão acostumada a ficar com essa contração da musculatura que quando chega no consultório aparece um grau falso de miopia. Por quê? Porque o cristalino dela ele está com uma curvatura maior, está mais contraída a musculatura ao redor dele. Então a gente tem que fazer o quê? A gente às vezes tem que paralisar. Isso ocorre geralmente nas pessoas mais jovens, abaixo de 20 anos de idade. Tá? Então se a gente pingar um colírio ali, por exemplo, chamado midriacil, qual é a vantagem do midriacil? O efeito dele é muito rápido. Em 15 minutos ele já começa ali o efeito cicloplégico dele, já fica paralisada a musculatura e também dilata a pupila. Então é o famoso, vou para o oftalmologista e teve que dilatar o olho. Na verdade a gente não quer só dilatar a pupila, né? O que a gente quer é paralisar a musculatura para fazer um exame do grau do óculos mais certeiro. E esse efeito do midriacil vai durar o quê? Umas 4, 6 horas. Aí que vai voltando ao normal toda essa musculatura do olho, tá? Tanto é que quando a pessoa dilata, ela não consegue ver de perto. Por quê? Porque para ver de perto, eu tenho que trazer a imagem mais para perto. Ou seja, a musculatura do cristalino ela tem que ajustar mais para convergir mais a imagem para cair em cima da retina. Tá bom? Um outro colírio que a gente usa também bastante, e aí geralmente nas crianças, por quê? Porque a musculatura dela é mais forte, é o cicloplentolato, tá? O efeito dele demora mais para iniciar, depois de uns 45 minutos, mas em compensação ele só vai passar depois de umas 24 horas. E tem um outro colírio que a gente já usa bem pouco, justamente por quê? Porque ela vai durar 15 dias. Qual colírio é esse? É a atropina. Então já pensou, você pinga no olho do paciente para dilatar e vai ficar 2 semanas sem conseguir enxergar de perto. Então a gente usa raramente para fazer o exame do grau do óculos, tá? Geralmente a gente usa para algumas outras doenças oculares, mas não para fazer o exame de refração, né? Que é o exame do grau do óculos. Já que a gente conversou sobre a cicloplegia, né, eu queria só voltar aqui um slide. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que é esse aqui. Ó. Só mostrando aqui, é um efeito da acomodação, né, que é bastante estudado na fisiologia ocular. Olhem direitinho essa lente rosa que está no meio, né? Então a gente tem ali a linha verde toda, né? Aí a gente vai ter um pouquinho mais anterior aqui do lado esquerdo, desse espaço verde, a gente tem o cristalino, tá? Que é essa lente rosa ali, que tem algumas fibras ligando ele na parte verde, tá? São 3 fibras ali para cima, 3 para baixo. Logicamente existem muito mais fibras segurando o cristalino, tá? Mas aqui a gente tem 3 fibras para a gente entender. Então o mecanismo da acomodação funciona como? Se eu quero que esse cristalino ele aumente a curvatura dele, tá? O que vai acontecer? A musculatura ciliar, ou seja, aquele verdinho que a gente está vendo ali, tá? Ela vai juntar mais, ou seja, vai contrair. Fazendo assim, o cristalino também vai fazer o quê? Ele vai diminuir o tamanho dele, mas ele vai aumentar a curvatura para frente. Então ele está esticadinho aqui pelas fibras da zônula, e aí quando elas contraem, o cristalino ele vai fazer o quê? Ele vai ir mais para frente ali, tá bom? E contrai a parte superior e inferior. Então aqui houve o quê? Um aumento da curvatura, tá certo? É como se a gente tivesse uma bolinha e a gente esmaga essa bola. Ou seja, a parte da frente aqui da bola, ela ficou mais curva. Ou seja, ela vai ter um grau maior ali, nesse caso do cristalino, tá certo? A imagem vai convergir antes da retina. Isso que é a acomodação, tá certo? Então vamos retornar ali. Agora a gente vai conversar sobre como corrigir os graus de óculos, né? Então esses erros refracionais. A correção vai dar com lentes, tá certo? Então a gente vai ter vários tipos de lente, tá? Para cada erro refracional.
Então, aqui a gente vai ter a primeira lente aqui. Ela é uma lente que a gente chama de convergente, tá? Ou seja, talvez as lentes do olho desse paciente, a córnea e o cristalino, não estão convergindo de maneira suficiente, tá? Então a gente vai colocar uma lente com grau positivo para convergir mais a imagem, tá? A gente retrata essas lentes convergentes como? Ali a gente bota as duas partes dela mais espessa no centro, tá? Ou seja, a linha vermelha, que é a imagem, ela sempre vai se aproximar da parte mais espessa, tá? Isso é só um diagrama para a gente poder simplificar mais o como é uma lente convergente. O centro dela é mais espesso, tá? Agora a gente também tem do lado direito aí as lentes divergentes, ou seja, a gente não quer que converja mais a imagem, a gente quer que elas divergem, tá? Então, a linha vermelha vem, ela se aproxima da parte mais espessa, ou seja, na periferia. Um para cima e o outro está indo para baixo, tá? Isso daí é usado na miopia, porque na miopia o grau do olho está convergindo muito cedo a imagem. Ela passou na córnea, passou no cristalino e já caiu dentro do olho antes da retina. Tá certo? Então eu vou querer o quê? Que ela não convirja tanto. Eu vou querer que ela demore mais, ou seja, eu uso antes do olho uma lente divergente, tá? Então o óculos aqui vai acontecer o que? A imagem vem, entra no óculos, dá uma divergida um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e aí quando bater na córnea, elas já estão mais longe uma da outra, e elas vão demorar mais para converger, e elas vão cair em cima da retina, tá certo? Então esse é o mecanismo das lentes para miopia. Como o olho converge muito a imagem, tá? O poder refracional desse olho é muito forte. Primeiro, então, a gente tem que divergir a imagem para depois entrar nesse sistema refracional e cair em cima da retina direitinho, tá? As lentes cilíndricas ali embaixo são para quê? São para corrigir graus de astigmatismo, porque a gente vai ver que a lente cilíndrica ali, dependendo do meridiano, ou seja, dependendo se a imagem vai ser em linhas verticais ou horizontais, ela vai convergir de maneira diferente. Então, nesse exemplo ali, ó, se a linha está indo da imagem vertical, ou seja, várias linhas verticais, elas vão passar por essa lente, essas daí vão convergir bastante. Tá? Agora, as linhas horizontais, vocês podem ver que ela passa reto. Por quê? Porque não tem nenhuma curva ali. Entendeu? Ela passa perfeitinho. Então, não vai ter alteração antes de entrar no olho. Mas todas as linhas que forem verticais, essas daí elas vão sofrer alteração. Essa aula, né, pessoal, ela é muito mais fácil de entender com vocês olhando, eu apontando no mouse, né, a gente parando para tirar as dúvidas de cada um, justamente porque é um tema, às vezes, um pouquinho mais difícil de entender nesse módulo que a gente está fazendo aqui, mas eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o raciocínio, tá? Então, só o resumo aí da miopia, né? A imagem ela vai formar antes da retina, tá? Porque o sistema de refração do olho, ele converge mais a imagem, tá? O paciente vai ver de que maneira? Embaçada, borrada, né? E aí ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar fechar o olho, tá? Para aumentar a profundidade de foco. Ou seja, se ele fecha o olho e deixa menorzinho a entrada de luz, esses raios de luz eles vão cair somente perto da retina. Os que estão vindo muito cima ou de muito baixo, eles não vão entrar e não vão borrar tanto a imagem. Por isso que o míope fechando o olho, ele vai enxergar melhor, por esse aumento da profundidade de foco, causando o efeito que a gente chama de pinhole, ou seja, é um buraquinho bem pequenininho, tá certo? O míope ele também vai reclamar bastante da visão à noite. Por quê? Porque ao contrário desse efeito do pinhole, à noite a pupila dilata. Tem gente que a pupila fica mais dilatada ainda, fica aquele escurão dentro do olho. E aí, como ocorre esse mecanismo contrário, ou seja, todo raio de luz vai entrar aqui pelo olho, entendeu? Tanto de cima quanto de baixo, e vai ficar tudo borrado lá. Tá? E se a pessoa fechar o olho, ela enxerga melhorzinho. Geralmente a miopia é mais comum nos orientais, tá? Tem alguns fatores explicando isso atualmente.
ela também está associada àquelas pessoas que usam muito computador, né? Ou às vezes são atividades mais internas, é isso que a gente tem abordado ultimamente, as pessoas que não saem de casa, ficam mais na sua casa, no computador, no celular, entendeu? No escritório, e tem poucas atividades ao ar livre, ou seja, com pouco contato com o sol mesmo, essas pessoas daí elas estão desenvolvendo mais miopia. Tá? Então, relembrando aí, para corrigir a miopia, a gente usa a lente divergente. Tá? Como é que eu sei que essa lente é divergente? Porque as bordas dela são mais espessas e o centro dela é mais fino. Então, se você tiver alguém na sua casa aí com um óculos que corrija a miopia, você vai ver que aqui a parte de cima e de baixo do óculos ela é mais espessa e a parte do centro é mais fina, tá bom? E aí, com esse efeito, olha lá, o raio de luz ele vem ali, bate na lente, dá uma divergida para cima, e aí depois ele entra na córnea, no cristalino e vai cair no ponto certo ali, em cima da fóvea, na retina, né? Antes ele estava caindo um pouquinho na frente. Agora aqui, a gente vai ver um outro módulo, explicando um pouquinho mais fácil, né? O raio de luz verde, ele entra na córnea, nessa imagem de cima, né? Depois entra no cristalino, tá? E ele está caindo antes dessa curva alaranjada ali, tá? Ou seja, ele está caindo lá no -2, mais ou menos, né? Então, esse é um olho míope. Agora, se a gente colocar ali, corrigindo essa miopia, uma lente de 2 graus de dioptria, tá? Divergente, então, primeiro vai haver um afastamento, tá? Dessas linhas da luz, e depois, quando ela entrar na córnea e no cristalino, ela vai cair exatamente no ponto zero ali da retina. Tá? Ficou bem esclarecedora essa imagem aí. Dá pra gente fixar ela. E a hipermetropia, né? Então, na hipermetropia, a imagem ela vai formar após a retina. E a visão também vai ficar embaçada, também vai ficar borrada, tá? Então, a hipermetropia foi o contrário da miopia. Como é que a gente vai corrigir essa hipermetropia? Colocando uma lente de bordas finas e o centro mais espesso, tá? Ou seja, isso daí faz com que a imagem convirja mais, tá? Antes caía atrás da fóvea, atrás da retina, e agora ela vai ficar mais perto da retina, em cima da retina com essa lente. E aí agora a gente vai comentar sobre o quê? Sobre o astigmatismo. O astigmatismo também é uma alteração na curva da córnea, né? Pode ser. E é o que ocorre, ela não tem o formato esférico, ou seja, a córnea ela não é a mesma parte que ela é curva assim no meridiano vertical, assim também no meridiano horizontal. Aqui vai ter um grau e aqui um outro grau. Tá? Como ela não é 100% redonda, vocês já estão entendendo que curvas diferentes vão fazer a imagem convergir de maneira diferente para dentro do olho. Ou seja, o que vier vertical nesse meridiano não vai cair no mesmo ponto do que vier horizontal. Às vezes pode cair um num ponto antes da retina e o outro no segundo ponto antes da retina. Ou às vezes um antes da retina e no outro meridiano vai cair depois da retina. Tá? Porque essa córnea ela é achatada em alguns meridianos. Então, olha como é que fica a imagem. A pessoa até enxerga, né? Mas ela enxerga meio achatado ou esticado, tá bom? Dependendo de como é que é o eixo desse astigmatismo. Então, sempre quando vocês verem uma correção de óculos para astigmatismo, vai ter eixo. Tem gente que tem o eixo a 180 graus, o eixo a 90, o eixo a 135, tá certo? E também vai gerar, então, uma visão distorcida se não for corrigido esse astigmatismo. Tá ok? Olha aqui, então. Essa daqui é um exemplo de um olho humano, tá? Então, nesse diagrama a gente vê ali uma cruzinha, ou seja, uma linha vertical e uma linha horizontal. Essa linha vertical ela vai cair num ponto específico dentro do olho, tá?
e a linha horizontal em outro ponto do olho, tá? Então, nesse exemplo aqui, como é que está caindo essa imagem? O que é vertical, tá? Ele vai cair num ponto ali do olho, tá? Que vai precisar de uma correção. Então, aqui do lado é uma representação da lente que corrige o astigmatismo, ou seja, ela tem que ter grau somente numa parte. Então, aqui nesse exemplo, ali ela tem grau num meridiano e no outro meridiano ela não tem grau nenhum, tá certo? Então, ela é uma lente cilíndrica. Olha aí, mais um exemplo para a gente ver. Aí a primeira representação, essa imagem de cima, é uma córnea, tá? Que ela vai ter uma curva horizontal de 44 e uma curva vertical de 46. Onde que vai convergir mais a imagem? O que for linha vertical ou horizontal? O que for linha vertical. Por quê? Porque ali é 46 graus, ou seja, é um poder muito forte de conversão. Ou seja, o que vier vertical vai cair bem mais na frente da retina do que o que for horizontal, que tem o grau menorzinho. Tá bom? Então a gente vê ali embaixo, né, se vocês quiserem pausar, também pode pausar, como é que é a correção dessa imagem. Tá bom? E aqui a presbiopia, né? A presbiopia, ela já vai ser não uma alteração da córnea ou do tamanho do olho, tá? Ela é uma alteração do cristalino. Lembra que eu falei que o cristalino ele consegue mudar de tamanho, de forma e convergir de maneira diferente? É justamente isso então que vai ocorrer. A capacidade de acomodação do cristalino vai começar a ser perdida. Isso ocorre quando? Depois dos 40 anos. Então é meio clássico. A pessoa depois dos 40 anos começou a ter que afastar a imagem para ler, é porque o cristalino dele não está conseguindo convergir o suficiente quando ele aproxima aqui um livro, um telefone celular. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, com 40 a 44 anos, o cristalino dele ele vai conseguir acomodar, ou seja, ele vai conseguir aumentar o grau desse cristalino mais ou menos 4,5 graus. Vai ficando mais velho, vai diminuindo. Com 50 anos ali, ó, já converge só 2 graus de dioptrias. Tá? E depois com 60 anos ou mais, praticamente esse cristalino não muda mais de formato. Ou seja, se ele trouxer tudo aqui para perto, ele praticamente não vê mais, porque o cristalino não consegue acomodar. Tá bom? Então, a título de curiosidade, uma criança, tá, menor que 10 anos, ela vai conseguir convergir muito mesmo, tá? Vai conseguir convergir, por exemplo, uns 15 graus, tá? Vai chegando lá com 20 anos de idade, vai convergir mais ou menos o que? Uns 10 graus, tá? E vai passando o tempo, isso daí vai diminuindo conforme a idade vai acelerando, né? E como é que a gente vai fazer então, né? Com essa presbiopia. Olha ali. A presbiopia ela funciona parecido com a hipermetropia, tá certo? Então, ela vai passar a imagem ali da vela pela córnea, pelo cristalino, né? Ela vai formar lá atrás de maneira invertida, mas ela vai formar atrás da retina. Por quê? Porque esse cristalino aí do meio, ele tinha que convergir mais essa imagem. Para quê? Para ela sair lá do fundo do olho e chegar mais perto da retina. Tá certo? Como o cristalino dele não consegue mais fazer isso, tá? Pela perda de elasticidade e outros fatores mais, a gente vai ter que fazer uma correção. Então a gente vê ali, um olho normal, ele consegue focalizar em cima da retina. O olho com a visão presbita não consegue. Quantos graus a pessoa precisa? É só a gente jogar naquela fórmula famosa, D igual 1 sobre F. Ou seja, D é dioptria, é o grau, tá? Igual 1 sobre F. F é a distância focal. Então, se eu quero focalizar
uma imagem é 33 centímetros, eu preciso mais ou menos de quê? De 3 graus, tá certo? Se eu quero focalizar uma imagem um pouquinho mais longe, eu preciso que o meu cristalino funcione quanto? Pelo menos uns 2 graus, tá certo? Só que aí, por exemplo, se a gente passar num óculos para uma pessoa de 60 anos só 2 graus, ele vai conseguir ver até 50 centímetros. Se ele quiser colocar 33 centímetros, ele não vai ver com esse óculos de 2 graus. Já vai precisar o quê? Uns 3 graus. Tá bom? Quanto mais perto a imagem, mais o cristalino teria que funcionar. Ou maior teria que ser o grau de óculos. Como eu falei que é parecido com a hipermetropia, qual é o tipo de lente que vai corrigir? Vão ser quais lentes? As lentes convergentes. Tá bom? Por quê? Porque a imagem tem que ser convertida mais cedo. Tá? Lembra que as convergentes são aquelas que são mais espessas no centro. Tá bom? Então, revisão final. Visão normal, a imagem cai em cima da retina. Visão do míope, a imagem vai cair antes da retina. Tá? Essa alteração pode ser ou porque o olho é muito grande, e aí a imagem vai cair antes da retina, ou porque a córnea ou o cristalino convergem muito a imagem, o grau deles é muito forte. Tá? Na hipermetropia, ao contrário, a imagem vai cair atrás da retina, ou porque o olho é muito pequeno, ou porque a córnea ou o cristalino tem o grau muito baixo, e aí não é o suficiente de convergir essa imagem. E no astigmatismo ocorre aquilo que eu falei. Dependendo do meridiano das linhas que vão vir horizontal ou vertical, elas podem cair ou antes da retina ou atrás da retina, tá certo? Bom, e a minha mensagem final então é: não desista. Vocês estão aqui, estudantes de medicina, vão passar por várias situações aí que vai precisar de muito estudo, de muita concentração, de muita paciência, tá? E esses 6 anos aí da medicina são importantes, justamente para quê? Para amadurecer tudo que vai ser necessário para o futuro da vida de vocês de médico. Então, não desistam, façam direitinho cada etapa do curso. E o mais importante, tenha foco, né? Tal como o nosso olho precisa ter um foco perfeito, uma distância focal direitinho, na nossa vida a gente também tem que escolher um foco. A gente tem que traçar um objetivo, uma meta e ir atrás dele. Então, sucesso para todos vocês. Alguém tem alguma dúvida? Bom, espero que não. E fica aqui o meu abraço e uma boa prova aí para todos. Até logo!